Olá! Hoje eu vou estar falando sobre certas considerações ortodoxas e heterodoxas. Eu vou começar pelas bem ortodoxas. A maioria dos astrólogos antigos pensava que as casas 6, 8 e 12 eram más, o que significava que os planetas colocados nelas eram geralmente fracos e que produziam efeitos maléficos. A segunda casa também pode ser má, já que as boas posições planetárias nela geralmente são favoráveis, é verdade, mas as más posições planetárias podem variar em seus efeitos de, irritantes até fatais. Havia, é claro, algumas exceções à regra, e alguns dos antigos astrólogos eram mais otimistas do que outros, como, por exemplo, Paulo de Alexandria. Mas, em geral, as casas 6, 8 e 12 e os planetas que estivessem nelas indicavam eventos e condições infelizes. E mesmo os planetas benéficos na casa 2 não eram considerados inteiramente bons. Isso por alguns dos antigos. A principal razão de serem desfavoráveis essas casas é que elas são inconjuntas ao ascendente. Quer dizer, elas não aspectam o ascendente por um dos aspectos clássicos, que é o trígono, a quadratura, o sextil, a oposição. Mas uma razão secundária é que 3 das 4 maléficas presidem características infelizes da vida. Doença, morte, inimigos secretos. E a casa 2, que governa a subsistência, também pode indicar pobreza e miséria. Os significados usuais das 4 casas são os seguintes. A segunda casa preside a capacidade do nativo de permanecer vivo, cujo fator mais importante é a sua renda. Portanto, uma influência desfavorável na segunda casa reduz ou até destrói a renda e, consequentemente, a viabilidade do nativo. A sexta casa preside ao estado de sua saúde e também aos que são inferiores socialmente ao nativo. Antigamente eram os seus escravos. Portanto, uma influência desfavorável na sexta torna o nativo doente e lhe traz problemas relacionados a pessoas de pior nível. Já a oitava casa é a casa da morte. Portanto, uma influência desfavorável na oitava casa traz uma morte prematura, repentina, dolorosa ou violenta. A casa 12 é a casa dos segredos, dos inimigos secretos e das restrições em geral. Portanto, uma influência desfavorável nela causa problemas com inimigos secretos do nativo e também indica a possibilidade de encarceramento. Note-se que essas 4 casas constituem 2 conjuntos, a segunda e a oitava, e a sexta é a 12. Alguns dos escritores antigos notaram que os planetas numa casa também podiam influenciar os assuntos representados pela casa oposta. O astrólogo francês do século XVII, Morin, enfatizou esse fato, particularmente no caso em que uma das casas opostas está vazia, mas a outra tem planetas nela. Assim, um maléfico na segunda casa pode exercer sua influência maléfica não só na segunda, mas também na oitava, significando influências maléficas tanto na renda do nativo quanto na maneira da sua morte. Por outro lado, um maléfico na oitava casa pode indicar uma influência maléfica tanto na morte do nativo quanto nas suas finanças. Da mesma forma, planetas na sexta casa ou na 12ª casa podem influenciar os assuntos representados por ambas as casas. Obviamente, os maléficos Marte e Saturno são piores que os outros planetas,
Mas, mesmo os benéficos não são invariavelmente bons, pois suas influências podem causar perdas ou danos por um excesso de sua ação característica. Até aqui, gente, me mantive atenta aos livros. Mas existe uma coisa, algo capcioso, que é o fato de Marte ter Júbilo na sexta casa e Saturno na 12ª. Júbilo significa alegria. O que significa tal alegria? Bom, certamente os planetas foram tratados pelos antigos como seres individuais que podiam se rejubilar tanto no bem como no mal. Nesse momento, percebemos que os efeitos sobre a vida humana, sejam eles considerados agradáveis ou daninhos, importa muito pouco no conjunto do universo, onde o que consideramos mal tem tantos direitos como o que consideramos bem. Saturno tem na restrição o seu contentamento, e Marte o tem no conflito e na ruptura. Então, isso me lembra as palavras de uma música cantada pelo Caetano Veloso. O mal pode ser bom e o bem cruel. Einstein disse, traduzindo, os antigos sabiam algo que parecemos ter esquecido. Quanto mais eu entendo de física, mais me atraio pela metafísica. Bem, minha gente, aqui quem fala é Clélia Romano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente e que curtam o que aprenderam ou discutam o que acharem que não é válido.